Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil. O estudo de hoje é sobre o Catecismo Maior de Westminster. Hoje que eu me refiro, dia 8 de julho de 2020, e trata-se do nosso 16º estudo online. E hoje trataremos sobre a palavra como meio de graça, quem pode pregar? Este assunto encontra-se delimitado nas perguntas de número 158 e 159. Pergunta de número 158. Quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Agora, examinamos mais de perto o nosso texto. Vamos destacar algumas partes para entendermos melhor o que o texto quer dizer. Quero destacar primeiro esta. A palavra de Deus deve ser pregada. A pergunta é: quem pode pregar a palavra? Para responder isso, vamos definir o que o texto entende por pregação. O texto se refere à pregação pública e oficial da igreja. Restringe a pregação às pessoas separadas para isso. Restringe a pregação, portanto, ao ministro. O texto não fala de pregação como testemunho pessoal. Cada cristão deve pregar a palavra de Deus ao seu próximo a nível pessoal e informal. Ou seja, o texto não está inibindo você de dar o seu testemunho através de um entendimento bíblico. Não é isso que o texto está fazendo. O texto trata de quem pode pregar na igreja, e apenas o ministro presbiteriano pode. Os demais destaques vão deixando isso mais evidente. Ou seja, a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Organizando o texto em temas e subtópicos, vamos deixar isso um pouco mais claro. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que, primeiro, têm dons suficientes. Segundo, são devidamente aprovados, ou seja, subentende que houve um tipo de exame e de avaliação. E terceiro, são chamados para o ministério, ou seja, ocupam-se apenas do ministério. Fundamento bíblicos para isso, podemos citar este aqui, destacando o nosso título: Pastor é um dom, porque foi concedido à igreja por Jesus Cristo. Aqui nesse texto, nós vamos ver a palavra conceder sendo utilizada pelo Senhor. E ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu, ou seja, deu. Por isso, dom. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 a 12. Portanto, um ministro é um dom para a igreja. Mas não basta que ele seja um dom, ele também precisa ter dons. O ministro deve possuir dons suficientes para o ministério. E por dons, a igreja presbiteriana não se refere a nenhuma revelação especial ou algo do gênero, de forma alguma. E sim, que o pastor possa ter trilhado um caminho onde a igreja fosse persuadida de sua vocação. A palavra igreja aqui no seu sentido mais geral. A igreja como corpo de Cristo, em suas várias instâncias, tanto os membros quanto concílios. Vou deixar isso mais claro agora adiante. Desculpe. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil possui 17 artigos que tratam deste assunto grave, que é a formação daquele que será responsável pela teologia que emanará do púlpito da igreja. Então, à sua esquerda você encontra a imagem do Manual Presbiteriano. Dentro do Manual Presbiteriano está lá compilada
a Constituição da Igreja Presbiteriana, ou seja, aquilo que nos constitui como igreja segundo este documento. E dos 138 artigos que estão registrados na nossa Constituição, 17 destes se ocupam do grave assunto que é a formação do ministro. E para tornar-se ministro, a nossa Constituição delimita alguns passos. Vejamos. Primeiro, precisa demonstrar que possui dons para isso. Significa o quê? Se este agrega condições de ensinar, ou seja, possui docência, condições de ensinar, e também se possui reconhecimento disso pela igreja. O que isto quer dizer? Quer dizer que não basta a pessoa acreditar que ensina. A igreja precisa sentir-se ensinada também. Precisa haver um testemunho da igreja que tal pessoa tem este dom. Só o fato dela dizer que o tem e crer que tem não é suficiente. Ela precisa que a igreja comprove isso através do seu testemunho. Segundo, precisa ser aprovado pelo conselho de sua igreja. A liderança local deve ver nele, na pessoa que aspira o episcopado, o sagrado ministério, condições para apoiá-lo sem reservas. Ou seja, a pessoa que deseja ser ministro precisa também ter o reconhecimento da liderança da igreja. Não basta apenas a pessoa achar-se que tem a vocação. Ela precisa de agentes externos que comprovem, e a liderança é um deles. Este é o conselho da igreja. Depois que a igreja aprovou ou testemunhou da pessoa, que o conselho aprovou, então o conselho encaminha para esta pessoa passar pelo seu primeiro exame do presbitério. E lá será questionado quanto aos motivos que o levam a desejar ir ao ministério. Feito isso, tal pessoa precisa estudar e ser aprovado por um seminário presbiteriano. E isto pode levar de 4 a 5 anos, dependendo do período que a pessoa irá estudar, se é noturno ou diurno. Lá ele receberá a formação de bacharel em teologia. Portanto, a pessoa precisa se submeter ao seminário presbiteriano. Por que o seminário presbiteriano? Porque é no seminário que lá ele aprenderá acerca das doutrinas da igreja pela ótica da igreja presbiteriana. Lá irá se seminar, de lançar a semente dos conceitos doutrinários que a nossa igreja sustenta. Desculpe. Para tornar-se ministro, precisa ser aprovado pela segunda vez por um exame do presbitério, principalmente quanto uma exegese das línguas originais da Bíblia. A pessoa precisa apresentar um texto da Bíblia que estudou no original e demonstrar que tem um conhecimento acerca das línguas originais. Precisa escrever uma tese de um assunto da Confissão de Fé de Westminster e também irá pregar, e aí receberá a crítica do sermão. Por fim não, ainda tem mais alguns passos, mas ele precisa ser acompanhado por no mínimo 1 ano como licenciado. Então, após ser examinado pela segunda vez pelo presbitério e caso aprovado, ele passará no mínimo 1 ano sendo acompanhado pelo presbitério. Então vai contando. Se a pessoa demorou 1 ano ou 2 para ser examinado pela sua igreja, vamos colocar um só. Ele foi encaminhado ao presbitério e ele fez 5 anos de estudo no seminário. Já são 6 anos agora. E agora ele precisa ser acompanhado por mais outros como licenciado. Então são 7 anos, no mínimo. Caso estude à noite, ele pode ser até 6, pela manhã. Mas geralmente estuda-se pela manhã, mas em média 7 a 6 anos no mínimo. Isto é, se o aluno também não for reprovado em nenhuma disciplina do seminário. Ordinariamente, ele precisa ser aprovado pela 3ª vez pelo presbitério. Terá que responder quanto ao seu posicionamento em questões teológicas
e terá que ser examinado em um sermão de prova de novo, para tornar-se ministro. O ministro, portanto, após disso tudo, esse percurso sendo aprovado, então ele será ordenado pastor presbiteriano. Vou reformular. O candidato ao sagrado ministério, que passou por todas essas questões, concluído o processo de forma ordinária, sendo aprovado, ele então se torna ministro ou pastor presbiteriano. Parece ser muita coisa, mas a pregação é um ofício extremamente importante. Desculpe. Apenas homens que foram chamados para isso por Deus, avaliados pela igreja quanto instituição e devidamente preparados e ordenados para isso, podem ocupar o púlpito de uma igreja presbiteriana. Os reformadores sustentavam que os responsáveis pela pregação fossem homens separados para exercer o ofício. Por exemplo, como nós vemos dois reformadores aqui, João Calvino e Lutero, concordavam que o ofício de pastor era um ofício que carregava muitas exigências. Nós vemos, por exemplo, Lutero, que subscreveu a Confissão de Augsburgo, no artigo 14 dessa mesma confissão, que trata acerca da ordem eclesiástica, tem a seguinte redação: da ordem eclesiástica ensinam que ninguém deve publicamente ensinar na igreja ou administrar os sacramentos, a menos que seja legitimamente chamado. Calvino fala sobre a importância do ministério pastoral também na sua Instituição da Religião Cristã, no livro 4, no capítulo 3. Pois mais importante que a luz e o calor do sol, a comida e a bebida, para a conservação e o sustento da vida, é um munus, ou dever, pastoral, apostólico e pastoral para a conservação da igreja na terra. Mais importante que a luz e a comida é a pregação da palavra. Desculpe. Pergunta de número 159. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina, diligentemente, em tempo e fora de do tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e à capacidade dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas de seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Vamos nos concentrar no conteúdo da pregação nesse momento. E o conteúdo é apenas é a sã doutrina. E por sã doutrina, isso exclui muito outros assuntos que infelizmente acabam surgindo de maneira estranha. Por exemplo, o conteúdo da pregação não é terapia. Infelizmente, algumas, entre aspas, pregações buscam mais acomodar o ouvinte do que pregar a palavra de Deus. E aqui eu faço referência a algumas pessoas que se intitulam pastor e que acabam utilizando o púlpito, em vez de pregar a palavra, vão pregar psicologismos ou conceitos psicológicos. Não, nós devemos pregar a palavra de Deus. O conteúdo da pregação não é entretenimento. Infelizmente, outras pessoas esquecem que a pregação não é entretenimento e acham divertido apenas ouvir piadas. Ou seja, existem muitas pessoas que acabam dando ibope ou crédito para, entre aspas, pregadores que se alcançam fama contando piada. Este não é, infelizmente, isto não deveria ser a prática dos pregadores. Deveriam se pregar a palavra, mas infelizmente existem pessoas que se prestam a esse tipo de desserviço e transformam a pregação em um tipo de talk show, uma apresentação de piadas, de performance, onde Deus não é tratado com a devida seriedade e solenidade. O conteúdo da pregação não é política. Não são poucos os que acham normal o sequestro do púlpito
por temas que nada se coadunam com as Escrituras. Veja, infelizmente, também a política acaba aí tentando ocupar espaço nos púlpitos e subordinar as Escrituras à política. Isso não pode acontecer, não é correto. O conteúdo da pregação é a Bíblia. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Texto da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, verso 2. Portanto, o conteúdo da pregação é um conteúdo bíblico. Deve-se pregar a Bíblia. Agora vamos destacar algumas questões em relação à forma de pregação. E aqui nós vamos encontrar várias palavras que falam acerca de como a pregação deve ocorrer de forma diligente, clara, fiel, sábia, de maneira zelosa, com sinceridade. Não vamos nos ater a todas, mas eu quero destacar algumas delas. Primeiro, a pregação é fruto de esforço e diligência. O pregador precisa ter a certeza de que irá pregar algo digno de seu Senhor e Deus, ou seja, a pregação precisa estudo, dedicação. Vimos que um pastor presbiteriano precisa conhecer as línguas originais, a fim de ter consciência daquilo que está pregando. Ele deve ter condições de ir às Escrituras Sagradas no original para alimentar sua igreja. E aí ter certeza de que está oferecendo um alimento de qualidade. Por isso, é necessário diligência na pregação. E a pregação deve ser fiel ao conteúdo, ou seja, o ministro não deve se preocupar em agradar. Pregar a verdade inevitavelmente fará suscitar oposição ao afrontar o pecado. O ministro não deve se intimidar em sua tarefa, ou seja, não é o que muitos buscam, mas a pregação genuinamente bíblica com certeza irá levantar oposições, porque irá confrontar o pecado. E geralmente quem ama o pecado odeia a palavra de Deus e odeia também associadamente aquele que prega a palavra de Deus. Irá tentar de alguma maneira levantar-se contra isso. Então é muito comum que toda pessoa que entre no ministério deva estar persuadida que enfrentará oposições, muitas delas vindas até mesmo dentro da própria igreja, daqueles que afirmam ser o que de fato não são. Mas isto faz parte e o pregador deve pregar a palavra assim mesmo. O objetivo da pregação. O objetivo da pregação, nós vimos que o conteúdo é essa doutrina, o modo são vários que estão listados aqui na tela, e o alvo é a glória de Deus, procurando converter, edificar e salvar almas, mas o principal é a glória de Deus. Então o ministro prega a voz do Senhor para a sua igreja. Seu objetivo deve ser a honra e a glória de Deus, primeiramente, e não o que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que satisfaz o ouvido das pessoas. Se nós fizermos isso, o ministro não será ministro de Cristo, mas será ministro das pessoas. Algumas considerações, e vamos nos estender um pouquinho aqui. Hoje, devido a uma pluralidade de igrejas evangélicas, existe muita confusão no entendimento de quem deve pregar e como deve ser a pregação. Confundem entusiasmo com espiritualidade. Então não é raro algumas pessoas acharem que só porque tem entusiasmo e gostam de falar, isso é algo espiritual. Infelizmente, tem muitos que compram esse discurso. Não caia nisso. Entusiasmo não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é conhecimento bíblico e vida com Deus. Não ficar pulando ou muito animado, necessariamente. Confunde desrespeito com autoridade. Então existem muitas pessoas que têm fama de serem pregadores, que aparecem às vezes na grande mídia, que agem com extremo desrespeito, destempero, e as pessoas acabam gostando e atraindo-se por esse tipo de discurso agressivo e dizem, olha, é assim que deve ser dito. Não, isso é desrespeito, é falta de educação.
o ministro ele tem que ser, no mínimo, educado, né? Então, cuidado, né? Hoje se valoriza muito com um tipo de verniz de autenticidade a pessoa não se controlar e falar barbaridades. O ministro presbiteriano que passou por todo aquele percurso não se prestará a esse tipo de ação. Pelo menos não deve. Confundem histeria e espiritualidade. Então tem muitas pessoas que pensam que pregar é gritar. Então a pessoa grita bastante, dá um microfone para ela porque ela será um pregador. Não. Gritar não quer dizer que a pessoa tem espiritualidade nenhuma. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Na igreja presbiteriana, quem prega é o ministro, alguém que possui formação teológica. Dedica-se à pregação como ofício de vida, ou seja, ele não trabalha com outros ofícios e o ofício de ministro é apenas um tipo de trabalho a mais. Não, ele é o trabalho para que ele foi destacado a dedicar-se à vida. Prepara os estudos e sermões. Seus estudos são frutos da sua vida dedicada com Deus e da sua formação. Possui também formação teológica para isso. Não se dirige pelo improviso, né? O pastor presbiteriano recebeu formação. Ele não irá simplesmente dizer de qualquer maneira qualquer coisa. Ele irá, devido à sua formação, procurar construir um discurso que seja coerente com a fé cristã. Dedica-se à pregação como ofício de vida. O ministério não é uma ocupação temporária de fins de semana. Eu me refiro a isso porque, infelizmente, muitas igrejas evangélicas elas não se preocupam com a formação do seu púlpito. Então, qualquer pessoa, sejam eles ocupantes de qualquer tipo de função, que eu não vou nomear aqui, mas que só por se acharem que falam bem, vão também tornar-se pregadores ou ministros. Não, na igreja presbiteriana isso não acontece. Na igreja presbiteriana, o ministério é uma profissão, sim, onde a pessoa irá dedicar a sua vida. E a igreja presbiteriana se orgulha na formação dos seus ministros, porque oferece seminários idôneos com pessoas preparadas, a fim de preparar aqueles que irão semear a palavra. E o conteúdo da pregação é a Bíblia, não é o psicologismo, não é a política. E não é qualquer outro tipo de assunto, entretenimento. É a palavra de Deus. Enfim, uma igreja sábia não permitirá que aquele que assume o púlpito não possua a formação teológica adequada para a grande tarefa de edificar a igreja e a anunciar a salvação para a glória de Deus. Uma igreja sábia, ela desejará ter um púlpito sadio, investirá nisso, ocupar-se-á com esse tipo de preocupação, porque isto é mais importante que a comida e que a bebida. Segundo Calvino, é mais importante até do que a luz do sol. Chegamos então, portanto, ao final de mais um estudo e aqui está o nosso recado recorrente a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados. Estamos disponibilizando o e-mail para contato. Então está aí no meio da sua tela, ipbitaquaresponde@gmail.com. Espero que o estudo tenha sido edificante, que Deus possa muito nos abençoar. Amém e amém.